Passemos a trabalhar agora com a QPD, que corresponde à queixa principal e duração. Queixa principal é aquela que motiva o paciente a marcar a consulta com o médico. E a duração corresponde ao tempo da doença, do seu início até o momento da consulta. Porém, na prática do dia a dia, nem sempre é tão simples assim coletar essa informação. Assim que o paciente chega, após fazer a identificação e, portanto, fazer o primeiro relacionamento com o paciente, o médico parte para a realização da QPD. E a pergunta habitual é: por que o senhor veio ao consultório? Ou o que motivou a consulta de hoje? Essa pergunta tem que ser feita com muito cuidado, porque a depender de como perguntamos, o paciente, no sofrimento emocional do momento da consulta, ele pode entender literalmente o que você está perguntando e dar uma resposta que não necessariamente é a que você deseja. Por exemplo, já tive situações no ambulatório, em mais de uma ocasião, com idosos e com jovens, onde o aluno perguntou: o que o trouxe hoje aqui? E os pacientes responderam: eu vim de moto, ou eu vim de ônibus. Na verdade, a resposta não é errada. Porém, não é aquilo que nós, enquanto realizadores da consulta, precisamos saber. Então, a pergunta tem que ser reformulada para que o paciente compreenda e assim responda o que efetivamente nos interessa. Observe que estamos trabalhando em um sistema de saúde onde a carência ao acesso médico é muito grande. Portanto, o paciente que marcou a consulta para uma determinada queixa, ele traz consigo não só aquela queixa principal, mas ele traz um pool de queixas. O que nós orientamos a vocês é que seja escolhido uma queixa, que é aquela que efetivamente motivou a marcação da consulta naquele momento. Todo o resto, todas as outras queixas associadas, relacionadas ou não, irão ser trabalhadas durante todo o processo da anamnese em setores específicos da anamnese. Tudo terá o seu lugar correto. Então não há motivo de angústia de vocês que estão começando agora em ter dúvida em identificar essa QPD. Além de perguntarmos ao paciente qual a queixa efetiva que fez com que ele marcasse a consulta, é de fundamental importância que coletemos essa informação e a passemos para o papel, para o prontuário médico. Essa passagem entre o que diz o paciente e o prontuário deve ser feita com o máximo primor. Primeiro, devem ser utilizadas as palavras do paciente. Então, se o paciente nos diz que ele marcou a consulta por conta de uma cefaleia, então a QPD será cefaleia. Se o paciente diz que marcou a consulta por conta de uma gastrite, a queixa principal será uma gastrite. Se o paciente diz que está sentindo um comichão na dona do corpo, a queixa principal será comichão na dona do corpo. As palavras do paciente devem ser mantidas, não podem ser alteradas neste momento. Ainda que o médico não entenda necessariamente o que o paciente está dizendo. A identificação do que o paciente diz, essa tradução, será feita no decorrer da anamnese, não é na QPD. Ao transpor a informação do paciente para o prontuário, não se coloque aspas, visto que, por definição, a queixa principal ela é correspondente às palavras do paciente. Portanto, é desnecessário colocar as aspas. Outro dado importante é que, ao escrever a QPD, ela tem que ser escrita de forma bruta, de forma pura, sem elaboração de texto maior. Então, volto ao exemplo anterior. Se a queixa principal é cefaleia, então você vai escrever apenas cefaleia. Se é comichão na dona do corpo, então você vai escrever comichão na dona do corpo.
Nada de escrever, o paciente refere que a queixa... Não se coloca nada disso. É a palavra pura. Seguido, ou seguida, da duração. Essa duração, ela vai corresponder do início da doença ao momento atual, ao momento da consulta. Atente-se para um dado aí correspondente. O tempo que o paciente vai dar, nos indicando o início da doença, não necessariamente vai corresponder ao tempo efetivo do início dessa doença. Porque o paciente, na grande maioria das vezes, ele vai referenciar essa duração como sendo de um tempo demarcatório de relevância, seja uma mudança de padrão da queixa, seja efetivamente o seu aparecimento, seja por um marco temporal qualquer, como por exemplo um casamento, o nascimento de alguém, e ele vai trazer até os dias atuais. Não nos compete, no momento da QPD, explorar a duração além do que o paciente disse. E surge a dúvida, poxa, mas se essa duração não corresponde à verdade, por que é que eu vou escrevê-la? Você vai escrevê-la porque se o paciente delimitou esse espaço de tempo, é porque esse espaço de tempo efetivamente tem uma importância muito grande para ele. E nós, enquanto médicos, tentando compreender o funcionamento de pensamento desse paciente, vamos ter que entender por que ele delimitou esse tempo. E volto a colocar para vocês, pode ter a ver com um marco temporal. O que é que vem a ser um marco temporal? É tudo aquilo que acontece na vida do paciente que ele julga importante. Por exemplo, muitas vezes o paciente vai referenciar que é desde o nascimento do último filho. Por quê? Porque o nascimento do último filho é um dado importante para ele. Então nós chamamos isso de marco temporal. Volto a insistir com vocês. A exploração dessas informações da QPD, tanto da queixa principal quanto da duração, serão feitas no momento adequado, no segmento seguinte da anamnese, que é a história da doença atual. Lá nós iremos explorar efetivamente cada informação dessas. Entendido isso? Portanto, QPD é pura e simplesmente o registro histórico da informação do paciente. Não cabe modificação, não cabe críticas, não cabe a posição do médico no que ele interpreta do que o paciente disse. É a expressão pura, a mais pura do paciente. Por que isso? Porque ali é a nossa memória. A queixa que o paciente está trazendo, efetivamente, é aquela que está escrita. Se nesse exato momento eu for tentar interpretá-la, eu posso interpretar de forma diferente. Portanto, um exemplo muito simples é quando o paciente diz que tem uma gastura na barriga e o médico interpreta a gastura como sendo uma dor. Quando, na verdade, a terminologia gastura, que é uma terminologia leiga e sem um sentido específico, você não vai encontrar nos dicionários um sentido explícito para essa palavra, porque ela varia de sociedade para sociedade. Você vai perverter a queixa principal chamando de dor o que não o é. Portanto, não cabe crítica. Ah, mas eu não sei o que significa gastura. O paciente vai nos ensinar o que é a gastura para ele. Daí, a consulta ser um ato individual. Ela vai ser feita para cada paciente. E não uma manobra massificadora, uma receita de bolo que vai ser aplicada para todo mundo. Não é dessa forma. Cada paciente terá uma individualidade que terá que ser respeitada. A duração, por sua vez, ao ser registrada junto com a queixa principal, ela deve ser precedida de aproximadamente, cerca de A. Portanto, cefaleia há 2 semanas. Cefaleia aproximadamente há 2 semanas. Muito dificilmente você vai ter uma exatidão
Algumas doenças podem até trazer uma exatidão. Por exemplo, o evento de uma hemorragia subaracnoideia é tão marcante e tão agudo que o paciente pode, inclusive, dar um horário para aquele evento. Mas isso daí é muito difícil. Portanto, nós não estamos atrás da perfeição. Nós não estamos atrás de um horário específico. Nós precisamos ter uma aproximação dessa queixa principal. E outro dado importante é que essa duração tem que ser acompanhada de uma unidade. Então, a queixa tem X tempos, a minutos, a horas, a dias, semanas, meses, anos, décadas. Tem que ter esse tempo. Tem que ter esta unidade. Se não colocar unidade, nós nunca vamos saber. Outro dado importante é que muitas vezes o paciente não consegue nos dar a duração de uma forma, pelo menos aproximada. Ele vai nos referenciar a fenômenos da sua localidade. Por exemplo, desde a última lua cheia, desde a festa da padroeira. E aí, para que nós coloquemos no prontuário, é necessário que aí sim a gente aborde o paciente para tentar entender nessa relação temporal quanto tempo tem entre o fenômeno citado e a consulta do momento. Outra maneira de trabalharmos a situação onde o paciente não nos traz um tempo definido, nos colocando apenas como há muito tempo, ou há pouco tempo, ou eu não sei dizer há quanto tempo, nós podemos utilizar os mesmos marcos temporais que eu citei anteriormente. Por exemplo, o paciente diz que tem determinada queixa há muito tempo. Eu não sei o que ele chama de muito tempo. Muito tempo para mim são 50 anos. Eu não sei o que significa muito tempo para o paciente. Portanto, nós estamos agora em setembro de 2020. Aí eu vou perguntar, no ano novo, de 2019 para 2020, já tinha essa queixa? Por quê? Porque o ano novo é um marco temporal. Habitualmente é um período, é uma data, onde as pessoas relacionam todos os eventos que acontecem com aquele dia. Então é fácil de lembrar. Porque se aquela queixa foi impedidora de algum evento social, familiar, seja lá o que for, vai ficar marcado no paciente. Então, datas comemorativas, como Ano Novo, Natal, aqui no Nordeste, a festa junina, né, o mês de julho, são tempos, são marcadores temporais que podem ser utilizados. Outra forma que nós temos, vamos pular para tempos maiores. Então nós podemos usar marcas representativas específicas para aquele dado paciente. Por exemplo, data de casamento, data de nascimento de filho, data de óbito de alguém da família. E aí eu vou questionar o paciente. Quando seu último filho nasceu, já havia essa queixa? Ou então, quando o seu marido faleceu, já havia essa queixa? E aí o paciente vai dizer que sim ou que não. Se ele concordar, eu vou perguntar, quando foi que houve esse nascimento? Ou quando houve esse óbito? E aí eu faço uma aproximação de tempo. Se o paciente disser que não, eu vou perguntar, foi antes ou foi depois? E através dessa técnica, nós vamos colocando novos marcos temporais relevantes ao paciente, de tal maneira que nós conseguimos construir uma relação entre a ocorrência temporal e a queixa. Dessa maneira, teremos aproximadamente a duração dessa queixa. Ok? Pois bem, em breve nós trabalharemos a HDA, que corresponde ao trabalho mais aprimorado. Em breve trabalharemos a HDA, que é a história da doença atual. Quem é a doença atual? A QPD, que é a nossa queixa principal. Lá, na HDA, nós iremos esmiuçar melhor a queixa principal. Aí sim, todos os mistérios haverão de ser revelados neste momento. Mas até lá, a QPD, ela não cabe interpretação. Outro dado importante. Não se evolui na anamnese enquanto a QPD não for escrita
no prontuário. Entendido isso? E se o paciente trouxer mais de uma QPD? Como eu tinha dito antes, ele pode ser poliqueixoso. Ele está aproveitando a chance de estar diante de um médico e, naquele instante, ele quer apresentar todas as suas queixas, já que ele não sabe em que outro momento o médico estará à sua disposição. O que é que você fará? Você perguntará para ele por onde você deve começar. Onde efetivamente começa a queixa, por que queixa nós iremos começar o trabalho com ele. E ele vai dizer, não, mas tudo é importante, mas nós vamos ter que começar por algum lugar. E isso daí, habitualmente, é exatamente a primeira queixa que ele cita diante da sua pergunta. Então, na hora que você perguntar por que ele veio ao consultório, fique atento. Habitualmente, a primeira queixa é que efetivamente corresponde à queixa principal. Se você deixar passar, ou se você puxar muita conversa, ou você tentar explicar muita coisa, vai chegar um momento que nenhum paciente vai saber mais porque ele marcou essa consulta. Se chegar a este ponto, pergunta ao paciente, qual a queixa o senhor quer que seja iniciada como sua investigação? E aí o paciente vai dizer. É por aí que nós vamos começar. Não se espante. Já ocorreu várias vezes a situação onde a consulta é iniciada com a QPD, porque o aluno considerou o que ele julgava importante, e quando eu vou corrigir essa consulta, o paciente me diz, doutor, isso daí é importante, mas não foi por isso que eu marquei a consulta. Isso significa dizer que todo aquele esforço não vai servir. Porque o paciente não veio por conta daquela queixa. Ele veio por conta de uma outra que não foi identificada. Outra situação importante é o paciente relatar a sua queixa e nós considerarmos que existe outra queixa mais importante. E aí, saímos da queixa do paciente para aquela que nós julgamos importante. Isso aconteceu recentemente e o paciente foi muito enfático e disse, não, mas esse problema que você está vendo, eu já conheço, já tenho um tratamento, não me interessa, eu quero saber apenas disso que eu estou trazendo agora como novidade. Outra situação complexa, a princípio, é quando você pergunta ao paciente qual a queixa e ele diz, não, doutor, eu não estou sentindo nada. Eu só vim aqui fazer um check-up. Eu só vim aqui fazer uma avaliação clínica geral, porque periodicamente eu faço isso. Porque todo mês ou todo semestre eu faço. Bom. E aí, se ele não tem uma queixa? O que você vai escrever na QPD é exatamente o que ele está dizendo. Eu venho fazer um check-up. Então, realização de check-up. Eu venho fazer uma consulta de avaliação. Consulta de avaliação. Eu venho fazer uma avaliação clínica. Avaliação clínica. E qual a duração? Nesses casos, não há duração. Portanto, será uma QPD sem o D, sem a duração. A situação nos impõe essa condição. Então, teremos que aceitá-la. E a consulta vai ser desenvolvida conforme nós veremos mais adiante quando adentrarmos em HDA. Espero que vocês tenham entendido. As dúvidas serão sanadas nas reuniões síncronas, onde vocês trarão seus questionamentos e em grupo nós iremos discutir cada um desses questionamentos e vamos mais uma vez tentar sanar todas as dúvidas de maneira tal que vocês consigam efetivamente compreender pelo menos esse início do processo, para que fique aberto a possibilidade de melhor aprendizado a partir daí.